Começa hoje o saque extraordinário do FGTS. A Yumi Coano atualiza as informações pra gente. Já está disponível o saque extraordinário do FGTS 2022 de até R$1.000. Os primeiros a receber são os nascidos em janeiro. No aplicativo do FGTS, o trabalhador pode consultar o valor e a data do pagamento. São 42 milhões de trabalhadores beneficiados. O pagamento será feito apenas pelo aplicativo Caixa Tem e o banco abre automaticamente uma conta para quem não possui cadastro. O saque pode ser feito até o dia 15 de dezembro deste ano. Só esclarecendo aqui uma dúvida de muitos ouvintes, tá? Tem muita gente dizendo assim, mas se eu receber esse saque extraordinário de até R$1.000, então quando eu for demitido de um emprego, eu não tenho mais direito de sacar a quantia na íntegra? Não, não é a mesma coisa que o saque aniversário. Esta regra é para o saque aniversário. Quando você opta lá, tem duas modalidades de saque. Tem o saque integral, se você é demitido, ou o saque aniversário, que aí quando você for demitido não vai poder sacar integralmente o valor. Mas o saque extraordinário é outra questão. Se você tiver mais de R$1.000, você pode receber até R$1.000. Se você tiver menos que isso, você pode sacar integralmente o valor que você tem ali e não tem nada a ver com a sua decisão depois do momento da demissão. Perfeito. E lembra quando eu falei que haveria outros sustos nas manchetes? Botijão de gás, minha gente, já pode ser encontrado por aí a R$160, mesmo com a redução anunciada pela Petrobras. Detalhes com o Marco Sadoc. Botijão de gás de 13 quilos volta a bater R$160 de preço máximo no Brasil, mesmo após o anúncio da Petrobras da redução de 5,58% no preço médio de venda do GLP. O valor foi registrado pela Agência Nacional do Petróleo em Sinop, no Mato Grosso. De acordo com o levantamento, o valor médio do botijão subiu de R$ 113,54 para R$ 113,66, uma alta de 0,10% na comparação com a semana anterior. O estudo revelou ainda que em 17 estados, o valor médio do gás de cozinha supera a média nacional. Em 10 deles, o preço ultrapassou R$ 120. A pesquisa realizada entre os dias 10 e 16 de abril também mostrou que o menor preço foi encontrado a R$ 78 no município de Presidente Dutra, no Maranhão. Na primeira entrevista, depois de desistir de assumir a presidência da Petrobras, o economista Adriano Pires defende a privatização da companhia. Falando a nossa colunista de economia, Juliana Rosa, do Band News TV, o diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, afirmou que o momento é de transição energética e, segundo ele, o preço do petróleo tende a cair nos próximos anos. Da mesma maneira hoje que você está aí privatizando a Eletrobras, eu acho que o passo correto para modernizar a economia, para a sociedade ser beneficiada, é privatizar a Petrobras. Eu não vejo o porquê de não privatizar a Petrobras, não tem nenhum sentido hoje ter uma estatal de petróleo no momento de transição energética. Para Adriano Pires, a Petrobras deve adotar políticas públicas para conter a variação no preço dos combustíveis. Na avaliação dele, o mundo continua sentindo os efeitos da guerra na Ucrânia e os lucros da companhia podem ser usados na criação de um fundo de estabilização. Não é o Brasil que está com o preço caro da gasolina, do diesel, é o mundo inteiro, porque realmente a guerra fez com que o barril ultrapassasse aí a casa dos $100, né? Então, todo mundo está tentando criar políticas públicas para que você tenha o mínimo de impacto na sociedade. Então o governo poderia criar algum tipo de fundo que a partir desse preço de $95, você não deixasse que o chamado efeito guerra batesse no bolso dos consumidores. Adriano Pires disse ainda que não é hora de reduzir o preço dos combustíveis. Ainda não há espaço para redução de preços de derivados no Brasil. Vamos torcer que a gente resolva a guerra, porque hoje, se não tivesse guerra, o preço do barril teria que estar na casa de 90, 95. Se esse preço voltar a 90, 95, aí sim você tem um espaço para uma redução significativa do preço da gasolina, do diesel e do botijão de gás. Funcionários do Banco Central suspendem paralisação por 2 semanas, mas mantêm a operação padrão. Assim como outras categorias, servidores defendem um reajuste superior aos 5% prometidos pelo governo. Fala, Rafael Procópio. Os servidores do Banco Central decidiram suspender a greve que acontecia desde o dia 1º de abril. Mesmo assim, os profissionais vão manter a operação padrão e a paralisação dos serviços entre 2 e 6 da tarde em todos os dias vai continuar. A indignação da categoria é similar à de diversas outras por conta do reajuste salarial linear de 5%. Os representantes de entidades policiais também se mostraram insatisfeitos com as promessas de aumento de salário que não foram cumpridas pelo presidente Jair Bolsonaro e não descartam a possibilidade de paralisação dos serviços.
Por conta disso, a Comissão Mista de Orçamento do Congresso deve iniciar as análises e discussões sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias nos próximos dias, visando debater o reajuste e a reestruturação das carreiras de servidores públicos. A expectativa agora é que as forças de segurança façam assembleias extraordinárias para deliberar sobre as próximas medidas a serem adotadas, para que a medida provisória da reestruturação das categorias policiais seja assinada com urgência. E o apelo por reajustes deve se estender também ao judiciário. Com a promessa feita pelo Executivo, a Associação dos Juízes Federais do Brasil defende que o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, conceda um aumento na mesma proporção para a categoria, ou seja, de 5%. Todo mundo agora quer o seu quinhão. Se confirmado, o salário de um ministro do STF, que é o teto do funcionalismo, passaria de R$ 39.300 para R$ 41.260, gerando um grandíssimo efeito cascata por todas as instâncias do judiciário. Atualmente, segundo o Conselho Nacional de Justiça, a despesa média mensal de um juiz para os cofres públicos, incluindo salários, indenizações, encargos e diárias, é de R$ 48.200. A Procuradoria-Geral da República não vê indícios para investigar Jair Bolsonaro no escândalo envolvendo o repasse de verbas do MEC. Explica pra gente, Leandro Aislan. A Procuradoria-Geral da República afirmou ao Supremo Tribunal Federal que são insuficientes os elementos para abertura de investigação contra o presidente Jair Bolsonaro em relação à suspeita de pagamento de propina com recursos do Ministério da Educação. No caso, revelado pela Folha de São Paulo, o então ministro da pasta, Milton Ribeiro, afirma em um áudio que 2 pastores indicados pelo presidente seriam responsáveis por definir os municípios que receberiam os valores da educação. Na decisão, a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, afirma que mera citação de autoridade com foro de prerrogativa não é suficiente para atrair a competência do Supremo Tribunal Federal e tampouco é capaz de imputar àquele a condição de investigado. Bom, eis aí Augusto Aras e os seus. O que houve não foi apenas uma citação. A citação é parte da coisa, só que aquilo que dizia Milton Ribeiro se confirmou na realidade, porque há os depoimentos de prefeitos que confirmaram terem sido achacados pelos 2 pastores. Há, de novo, a declaração de Milton Ribeiro que isso acontecia a pedido expresso de Jair Bolsonaro. O presidente recebeu inúmeras vezes os 2 pastores, inclusive fora da agenda, no Palácio do Planalto, mas Augusto Aras acha que isso não é razão. Augusto Aras e quem o cerca, não há razão para que isso levante a sobrancelha da Procuradoria-Geral da República e que, portanto, não seria necessário nenhuma investigação. Estamos falando de abertura de inquérito, nada. Uma investigação simples que seja. Não é suficiente para ele todos esses indícios escandalosos de sujeira da grossa, corrupção da braba no Ministério da Educação. Justo ele, o Ministério da Educação. E o Supremo Tribunal Federal começa a julgar hoje o deputado Daniel Silveira por ataques ao STF. Ontem, o advogado do parlamentar foi multado pelo ministro Alexandre de Moraes. Priscila Xavier. O deputado federal Daniel Silveira é julgado hoje pelo Supremo Tribunal Federal pelas ameaças às instituições e aos próprios ministros da Corte. A expectativa é que o relator do caso, Alexandre de Moraes, vote pela condenação do parlamentar e seja acompanhado de 8 ministros. Somente André Mendonça e Nunes Marques, indicados de Jair Bolsonaro à Corte, devem divergir. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes rejeitou 6 recursos apresentados pela defesa de Silveira contra decisões anteriores. Ele aplicou multa de R$10 mil contra o advogado Paulo César Rodrigues de Faria por considerar que os pedidos tinham como objetivo adiar o julgamento. Rapidamente, Ellen, antes da gente passar aqui para a Covid-19, ontem tivemos uma rara boa notícia, né? No campo da economia. O FMI e os bancos revisaram para cima a projeção do PIB brasileiro em 2022. A projeção do FMI anterior era de 0,3%. Agora, o Fundo Monetário Internacional entende que o Brasil vai crescer 0,8%. Claro, a gente está lá, na rabeira, na série C do crescimento mundial. Mas ainda assim é um aumento significativo. Por que a gente está na série C? Porque a média de crescimento mundial, revisada para baixo, inclusive pelo FMI, é de 3,6%. Então, em média, o mundo vai crescer 3,6% e a gente, se a projeção estiver correta, 0,8%. A projeção anterior
para o crescimento mundial do FMI era de 4,4%. Veja aí uma queda significativa. E o que é que está puxando esse princípio de otimismo aqui no Brasil? O agronegócio. É que o conflito na Ucrânia tem pressionado a economia mundial, sobretudo a europeia, mas tem ajudado os exportadores de grãos, né? E nós, como somos o chamado celeiro do mundo, exportamos grãos para burro. Em março, as vendas do agronegócio brasileiro, as vendas externas, atingiram quase 15 bilhões, 14 bilhões 530 milhões de dólares, o que foi um recorde para o mês. Em março, as exportações do agronegócio cresceram 29,4% em relação ao mesmo mês do ano passado. Então, se as más notícias graçam na nossa economia doméstica, né, no preço da gasolina, no preço do botijão de gás, no preço dos alimentos, no desemprego, pelo menos a expectativa do FMI é que a gente cresça um pouquinho mais e escape até do risco de uma recessão neste ano de 2022. Secretários estaduais pedem um período de transição para o fim da emergência em saúde pública por causa da Covid-19. O Márcio Rocha explica para a gente. O Ministério da Saúde ainda precisa responder aos pedidos feitos pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde e pelo Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde sobre o fim do estado de emergência causado pela Covid-19. Em um ofício conjunto enviado ao governo, tanto o CONAS quanto o CONASENS pediram mais tempo e querem ao menos um período de 90 dias de transição antes da medida ser implementada. O presidente do CONAS, Nécio Fernandes, afirmou que a decisão é uma conquista, mas o prazo é necessário para que essas adaptações sejam feitas. Que permita também um monitoramento e uma avaliação do cenário, aonde, próximo a esses 90 dias, um documento técnico do Ministério da Saúde seja apresentado confirmando as condições para o levantamento do estado de emergência. De acordo com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o ato que vai disciplinar o fim do decreto será editado nos próximos dias. Esse ato normativo, ele apenas reconhece o que nós já vivemos no Brasil atualmente. O fato está aí. Nós temos um cenário epidemiológico equilibrado e a norma ela tem que ser adequada para que a população brasileira tenha segurança jurídica. E aí, uma outra preocupação é com o uso emergencial de vacinas. Mais informações com Ângelo Sfaier. A Anvisa deve reunir em breve a diretoria colegiada para votar a prorrogação por 1 ano do uso emergencial de vacinas e medicamentos usados contra a Covid-19. Isso acontece após o Ministério da Saúde ter revogado no final de semana o estado de emergência. A autorização de uso emergencial estava condicionada a esse instrumento. Apesar da mudança, não houve alterações no Plano Nacional de Vacinação contra a Covid. Em nota, a agência reforçou a importância de completar o esquema vacinal e aplicar doses de reforço. No Brasil, das vacinas em uso contra o coronavírus, apenas a Coronavac ainda não tem registro definitivo na Anvisa. Vamos falar da guerra. A Rússia dá um novo ultimato aos soldados ucranianos em Mariupol, enquanto países ocidentais anunciam nova assistência militar. Ontem, a ONU voltou a pedir uma pausa humanitária e o primeiro-ministro alemão acusou Vladimir Putin de crimes de guerra. Arthur Queiroz. O governo russo exige a rendição dos militares da Ucrânia que estão em um complexo metalúrgico de Mariupol. A cidade portuária do leste europeu foi ocupada pelas tropas do Kremlin no fim de semana. Mas o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reafirmou que eles vão resistir. Ontem, a Rússia confirmou ter iniciado uma batalha pelo controle da região do Donbass. Já foram mais de 1.260 ataques contra alvos militares. É mais que o triplo em relação ao dia anterior. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu uma pausa humanitária de 4 dias para a retirada de civis. This cannot be allowed to happen. Em meio à ofensiva da Rússia no Donbass, uma nova assistência militar à Ucrânia foi anunciada pelos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Alemanha. Ainda nesta terça-feira, o chanceler alemão Olaf Scholz acusou o governo russo de praticar crimes de guerra. Putin wohl vorschwebt, ist nicht akzeptabel. Já o governo Vladimir Putin anunciou a expulsão de 36 diplomatas belgas e holandeses como resposta a medidas semelhantes adotadas pelos dois países em março. O enviado especial da Band à Ucrânia, Ian Boixá, está em Bucha, onde mais de 400 corpos de civis foram encontrados. Ainda há destruição aqui, mas a guerra aqui está longe agora, viu? A gente não ouve som de disparos, enfim, os russos deixaram essa região e estão se concentrando no leste do país,
Mas aqui em Bútia, a vida está tentando voltar ao normal, mas a situação é de muita destruição. São impressionantes as imagens que o nosso Ian Boixá, inclusive, enviou lá de Bútia e de outras regiões da... Bom, pensa em Stalingrado. Pensa numa cidade da Segunda Guerra Mundial que foi completamente devastada. Não existe mais. Existem ali ruínas. É isso. É isso. A aparência de uma cidade que não tem mais como ser reconstruída e ocupada novamente. Está entregue à natureza. E não oferece mais nenhuma condição para que seres humanos vivam ali. A gente fica se perguntando, e os refugiados, quando essa guerra terminar, voltarão para suas casas, para suas cidades, sendo que essas casas e cidades não existem mais? Como é que vai ficar essa gente? Né? Inclusive aqui no Brasil já há muitos ucranianos aqui aprendendo no Paraná português. ali, sobretudo, né, que estão chegando. Eu tenho acompanhado a cobertura do Ian Boixá e de mais 2 brasileiros que lá estão, que é o André Leon e o Felipe Dana. São fotógrafos de guerra, né? E o Dana estava em Kharkiv, a última vez que eu vi. É impressionante. Sabe o que mais assusta de tudo isso? Assim, porque você vê que como a Rússia foi derrotada no seu objetivo, que era tomar a Ucrânia, e agora mudou o objetivo, ficou no leste da Ucrânia, né? Tomar o leste agora da Ucrânia, que é ali com a fronteira, a violência aumentou. E aumentou, sobretudo, em relação aos civis. Então as imagens são muito chocantes, porque você está numa cidade, está ali em Kharkiv, um local de civis, e você vê bombardeio e ataque sendo feito a civis, assim, propositalmente, né? Aquele era o alvo. Então é muito assustador, assim, as imagens são muito assustadoras, porque é como se você estivesse, sei lá, na Avenida Paulista e de repente você sai na rua, vê um bombardeio e um monte de gente morta na sua frente, que não tinha nada a ver com a história, né? Então é muito assustador o que está acontecendo. Tinha até um artigo ontem no New York Times dizendo exatamente isso, que a brutalidade que a gente está vendo em Bútia, em Mariupol, incluindo civis, né? Principalmente contra civis, ela é uma marca do exército russo. Isso. Ela é uma marca, inclusive, da sociedade russa, mas especialmente de militares em épocas de guerra. E você junta isso com a liderança de um homem como Vladimir Putin, que não é conhecido exatamente pela sua empatia e compaixão, e o resultado é isso que a gente está vendo aí. E essas mentiras contadas pela Rússia, de que aquilo tudo foi armado, foram os próprios ucranianos que perfilaram aqueles corpos, tudo isso já foi contado em conflitos anteriores. O mesmo roteiro. É um roteiro, inclusive, se fala sobre isso. Uma brutalidade sobre o roteiro russo. Na Síria foi assim, na Crimeia foi assim, a Rússia entra, bota pra quebrar, acaba, mete bala mesmo de canhão em ciclista na população civil e argumenta que aquilo foi forjado pelo outro lado como parte da guerra de propaganda. Bobagem, esse é um método não só do exército russo, mas principalmente de Vladimir Putin, um homem que não tem a glândula da compaixão, né? Ele tem ali a frieza de uma serpente no lugar do pontozinho onde a gente carrega a nossa compaixão, nossa empatia com o próximo. Esse conceito não existe para ele, não. E é isso que a gente está vendo acontecendo na Ucrânia dessa vez. Bom, a gente vai voltar ao assunto, mas agora a gente retorna ao Brasil. Investigada na Lava Jato, a doleira Nelma Kodama está entre os presos na operação que desarticulou uma quadrilha de tráfico internacional de drogas. Paloma Moraes. A doleira Nelma Kodama e o ex-secretário de Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Newton Borges Borgato, estão entre os presos da Operação Descobrimento, realizada ontem pela Polícia Federal para combater o tráfico internacional de drogas. Nelma é ex-namorada do também doleiro Alberto Youssef e foi a primeira delatora da Lava Jato, chegando a ser condenada. Ela foi presa ontem em um hotel de Portugal. As investigações começaram em fevereiro de 2021, quando foram encontrados cerca de 595 quilos de cocaína escondidos dentro de uma aeronave em Salvador, como explica o delegado da PF, Adair Gregório. No momento que ela estava no aeroporto ali, teve um problema ali, teve uma verificação e foi localizado a cocaína escondido na fuselagem. A Justiça decretou medidas patrimoniais de apreensão, sequestro de imóveis e bloqueios de valores em contas bancárias usadas pelos investigados. A polícia do Paraná amplia as buscas pelos envolvidos no ataque a uma transportadora de valores em Guarapuava. Fala, David Musso.
Entram no terceiro dia as buscas pelos suspeitos da tentativa de assalto a uma transportadora de valores no domingo em Guarapuava, na região central do Paraná. Ao menos 35 pessoas são procuradas nas buscas que foram expandidas ao oeste do estado, como detalha o comandante-geral da PM do Paraná, Coronel Hudson Teixeira. Nós estamos preparados, estamos com todas as nossas tropas, todos os esforços, tanto da Polícia Militar, quanto da Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, estão toda a região com o intuito de localizar esses indivíduos. Ontem, a Associação dos Praças da Polícia Militar do Paraná, que representa soldados, cabos e sargentos, divulgou uma nota em que afirma que o comando da PM não tinha um plano prévio para deter as ações do novo cangaço, como tem afirmado o governo do estado. A entidade diz que os criminosos tomaram os policiais de surpresa enquanto eles estavam com a equipe reduzida por conta da escala para o feriado de Páscoa. Na Band News FM, eleições 2022. Paulinho da Força. Começamos com ele. Mesmo depois de ter sido apupado de receber uma belíssima de uma vaia em um evento do PT, Paulinho da Força acertou o apoio do Solidariedade à campanha de Lula nas eleições de outubro. O acordo foi feito ontem, em reunião com Gleisi Hoffmann, e o deputado garantiu que está fechado com o ex-presidente. Vamos fazer o evento da direção da Executiva Nacional de Solidariedade no próximo dia 3, para definitivamente selar a aliança do Solidariedade com o Lula e iremos também no lançamento da candidatura do Lula no dia 7. O acerto se deu um dia depois de Paulinho da Força se reunir com Eduardo Leite, do PSDB, que ontem esclareceu a polêmica envolvendo a foto que foi publicada sem o Aécio. Quem está na nossa live está vendo, né? Era uma foto em que estava o Eduardo Leite, o Paulinho da Força e o Aécio Neves. E aí, várias pessoas publicaram a foto com os três. O Eduardo Leite publicou só a parte da foto que estava ele e o Paulinho da Força. O Jean Costa conta pra gente qual foi a explicação dada pelo ex-governador do Rio Grande do Sul. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, participou de uma reunião com o deputado federal Aécio Neves e o presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força, para discutir as eleições deste ano. Leite fez questão de registrar o encontro nas redes sociais, mas publicou uma imagem na qual Aécio não aparece. Paulinho da Força também compartilhou uma publicação sobre a reunião, mas destacou a presença de Aécio. Em uma rede social, o ex-governador gaúcho descartou qualquer tipo de polêmica por conta da foto e alegou que o próprio deputado federal que o enviou a imagem publicada por ele. Ai, que situação, né? Ninguém quer ficar ao lado... Sabe a história da foto do Luciano Huck? É mais ou menos assim, né? Que é aquela foto que sempre dá azar, assim. Se ele postou com alguém, dá azar com a pessoa. É mais ou menos isso. Que assim, coisa. E o Aécio também não estava no seu melhor momento, né? Não favoreceu. Não saiu bem, não. Não saiu bem. Não foi talvez tenha sido isso, até uma tentativa de preserva. Não favoreceu. Isso, né? Podia ter dito, era uma tentativa de preservar. Que coisa. Bom, a gente vai falar agora sobre quem? O vencedor das prévias tucano, João Dória. João Dória. O João Dória segue tentando pacificar, né, o PSDB, mas não descarta recorrer à justiça para ser confirmado como candidato do partido. No começo de maio, Tucano deve fazer uma nova viagem de campanha ao Nordeste para ficar mais conhecido na região. A imagem dele chegando à Bahia foi muito engraçada, né? Que ele era recebido com bandinha, que coisa, né? O Brasil realmente é um grande bem amado, né? Aquela coisa... fanfarra, bandinha. Aí o João Dória chega lá e dá um tchauzinho lá pra uma multidão imaginária, porque não tinha ninguém. Tinha mais gente na banda do que eleitores que conheciam ele. Então ele quer reverter esse quadro, quer se tornar mais conhecido. Bom, Ciro Gomes, do PDT, admitiu retomar conversas com a Terceira Via e disse que pretende dialogar com União Brasil e PSD em busca de apoio nas eleições. Eu tive um jantar 15 dias atrás com a direção da União Brasil, Luciano Bivar e ACM Neto, né, e eles perguntaram se eu admitia entrar numa dinâmica de conversa com essas outras pessoas. Eu disse a eles que a mim repugnava a ideia de sentar com um inimigo da República como o Sérgio Moro. Parece que essa questão está vencida, portanto a única restrição que eu fazia está superada aparentemente.
Bom, deixa uma pergunta no ar, então. Se o que impedia essas conversas de Ciro Gomes com União Brasil e PSD é a repugnância sentida por Sérgio Moro, um inimigo da nação, depreende-se daí que Luciano Bivar seja o quê? Na opinião de Ciro Gomes, um amigo da nação? Sentar-se com alguém da estirpe de Bivar, que era presidente do PSL, que elegeu Jair Bolsonaro, é algo aceitável para Ciro Gomes? De novo, a pergunta fica no ar. Em cerimônia pelo Dia do Exército, Jair Bolsonaro adotou um tom mais ameno ao tratar da eleição e chegou a elogiar Luiz Roberto Barroso. Não podemos jamais ter uma eleições no Brasil que sobre ela paire o manto da suspeição. E esse compromisso é de todos nós. E eu tenho certeza que as eleições do corrente ano seguirão o seu ritmo normal. Até porque eu quero cumprimentar aqui o ministro Luiz Barroso, que enquanto presidente do Tribunal Superior Eleitoral convidou as Forças Armadas, repito, convidou as Forças Armadas a participar de todo o processo eleitoral. Horas depois, em um evento com pastores evangélicos em Cuiabá, o presidente falou sobre uma solidão no Palácio da Alvorada. Que não é fácil. Por melhor que seja a residência onde esteja, o Palácio da Alvorada, com tudo que se possa imaginar. O silêncio, a solidão é ensurdecedora. Muitas vezes me sinto ali, um presidiário sem tornozeleira eletrônica. Mas sei que estou colaborando com o meu país, tendo boas pessoas ao meu lado. Não apenas políticos compõem meu governo, bem como pastores, padres, cristãos, empresários, servidores, gente do povo, para nós vencermos qualquer obstáculo. Aí. Bom, a gente vai falar, tá? Daqui a pouquinho sobre o presidente do Superior Tribunal Militar e as suas falas deploráveis a respeito das gravações que confirmaram pela boca dos próprios ministros do tribunal que hoje ele preside a existência de tortura durante o regime militar no Brasil. A gente vai falar sobre essas declarações daqui a pouquinho. Antes, a gente vai falar sobre o Pelé, porque o Pelé continua internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para continuar o tratamento de um câncer no cólon. O tumor foi diagnosticado em... Acho que a gente pode mudar a trilha. É verdade. O Pelé, por enquanto, não é candidato a nada. O tumor foi diagnosticado em setembro do ano passado. Segundo o mais recente boletim médico, o rei do futebol tem boas condições de saúde e está estável. E a previsão é de que ele receba alta nos próximos dias. E o Flu vence e o atacante Fred se consolida como o maior artilheiro da Copa do Brasil. Fala, Cristiano Pinho. Na vitória de virada sobre o Vila Nova no Maracanã, o atacante Fred chega a 37 gols na Copa do Brasil, supera Romário e se torna o maior artilheiro da competição. O tricolor chegou a estar perdendo por 2-0, mas conseguiu reverter o placar para 3-2, levando a vantagem do empate para o jogo de volta no início de maio. Também nesta terça-feira, Bahia e Azures empataram em 0-0 na partida de ida, na Fonte Nova. No Rei Pelé, o América Mineiro construiu boa vantagem ao derrotar o CSA por 3-0. Também entraram em campo Remo e Cruzeiro, com vitória da equipe da casa, 2-1 em cima da Celeste. E tem mais jogos hoje, Yuri Queiroga. 9 jogos dão sequência hoje à mão de ida da terceira fase da Copa do Brasil. A Band News FM transmite Juventude São Paulo a partir das 7h25, com narração de Silva Júnior, e Portuguesa do Rio e Corinthians às 9h30, na voz de Napoleão de Almeida. Além desses jogos, destaque para a estreia do Atlético Mineiro, que enfrenta o Brasiliense em casa. Coritiba e Santos jogam no Couto Pereira, enquanto o Atlético Paranaense encara o Tocantinópolis, no norte do país. Ainda tem Fortaleza e Vitória, Goiás e Bragantino, Ceilândia e Botafogo, Tombense e Ceará. E, obviamente, o grande destaque de hoje no futebol é a partida pela quarta rodada do Brasileiro. Quarta é jogo antecipado. A tabela do Brasileirão é assim mesmo. A quarta vem antes da terceira. A gente já está acostumado. Flamengo e Palmeiras no Maracanã às 7h30 da noite. Futebol com Milton Neves.
Oferecimento Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Safra. Empréstimo com garantia do Saque Aniversário FGTS é na Safra Financeira. Fala, Milton, bom dia. Luiz Guilherme Megali. Pois não. Vamos aos placares implacáveis do Milton nesta quarta-feira? Eu não erro o placar, hein? Só que é o seguinte, palpitar é brincar. Vamos começar com Goiás e Bragantino. Jogo duro, hein? Lá em Goiânia, o Red Bull Bragantino vai ganhar de 2-1. E olha que o goleiro do Goiás, Tadeu, é muito bom. E o Atlético Mineiro? Nossa, mãe do céu. Lá em BH, capital mundial do Galo, o Galo vai receber o Brasiliense. Vai ser 5-0 pro Galo, viu? E o Fortaleza e o Vitória? É um clássico lá de cima. Fortaleza ganha por 1-0 do Vitória. Podem anotar aí. E temos também Tocantinópolis e Atlético Paranaense. E o Atlético Paranaense vai ganhar lá por 1-0, tá bom? E Juventude e São Paulo? São Paulo Futebol Clube vai na Caxias do Sul e vai perder de 1-0, tá bom? E a Portuguesa e o Corinthians? Mas que delícia! A Portuguesa Carioca da Ilha do Governador, disputando cabeça a cabeça com times grandes do Brasil como o Corinthians. Mas hoje a Portuguesa Carioca perde do Corinthians por 3-0, tá bom? E vamos ver aqui Tombense e Ceará. Tombense e Ceará, 1-1. E o Ceilândia e o Botafogo? Olha, o Botafogo ganha do Ceilândia por 2-0. São placares implacáveis do Milton. Mas entendam, hein? Palpitar é brincar. Um abraço.